A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia, e você está na disciplina Apologética Cristã, do curso de Bacharel em Teologia. Este é o segundo AVA da aula dupla 11 e é também a segunda parte da aula 21, porque a aula 11 é a aula 21 e 22. Esta aula dupla é sobre apologética fraternal, que é uma filosofia institucional da Logos, mas é uma aula complementar. Então, teoricamente, ela não entra na prova, ela é apenas para o conhecimento dos alunos. Inclusive, estas aulas elas estarão disponíveis no canal da Logos ou na plataforma de forma pública, para que outros alunos que queiram entrar na Logos, se quiserem compreender o que é esta filosofia, poderão estar a ver. Mas você, aluno da Logos, que está vendo pela primeira vez, é porque por algum motivo você não soube ou não quis ver essas aulas que estão disponíveis de forma pública, mas agora você precisa de saber, né, para a construção de material apologético dentro das propostas dos eventos da Logos, que poderão acontecer, como, por exemplo, debates que sejam promovidos por professores. E também, é claro, para o final, quando você estará a fazer a sua monografia, se você assim o quiser, fazendo a licenciatura. Pois na licenciatura tem a monografia e tem também a defesa da sua monografia, né? Que é um TCC, né? Um trabalho de conclusão de curso. Não é ainda a proposta do mestrado ou do doutorado, porque o mestrado é uma dissertação, e o doutorado é uma tese, é diferente, todas são monografias, mas são propostas diferentes. E a proposta da graduação, dentro da proposta de Angola, né, que tem o bacharel e a licenciatura, como um término da graduação, nós temos sim a defesa, mas só na licenciatura. Os alunos que querem fazer só o bacharelato, eles não farão no caso, uma defesa, nem uma monografia de TCC. Talvez até a coordenação pedagógica possa implementar uma TCC para o bacharel, mas isso é uma decisão a ser tomada futura. Mas vamos seguir em frente, é bom ter essas informações até para aqueles alunos ou aqueles que querem se tornar alunos da Logos, saibam como é a filosofia da Logos. Mas vamos continuar então. A AVA anterior, ela foi um pouco mais ampla, até um pouco maior, né? Ultrapassou os 15 minutos, mas ela foi muito importante para compreender algumas bases para a construção de uma apologética. E nós seguiremos algumas bases nossas, mesmo que você, na sua prática, faça de outra forma. Mas dentro da Logos você terá que seguir a filosofia da Logos. Vamos continuar então. A apologética fraternal, diante dessa proposta de apologética fraternal, que é uma proposta institucional, temos um argumento lógico para a utilização daquilo que é chamado em lógica, dentro da filosofia, chama-se argumentum ad hominem. E será sobre isso que essa AVA tratará. Então, o argumentum ad hominem, ou argumento contra a pessoa, é uma lógica. Mas o que ela é? A Logos usa ou não usa? Ela permite ou não permite? Vamos ver então. O que é o argumentum ad hominem? O argumento ad hominem, que significa argumento contra a pessoa, é uma falácia utilizada por oradores contra o adversário, quando suas ideias não conseguem ultrapassar o adversário. Então parece, essa é uma definição conceitual que você pode pegar em qualquer lugar. Então veja,
claramente aqui já chega para nós a proposta. Quer dizer, nós não aceitamos falácias. Falácias são mentiras. Nós vamos falar depois a conceituação de falácia, mas o fato é que tem pessoas que usam o argumento contra a pessoa de uma forma consciente. Algumas até inconscientemente, mas no nosso caso nós precisamos de entender que nós estamos num ambiente acadêmico. E nós temos, e não só acadêmico, também no ambiente de igreja, principalmente nos púlpitos das igrejas, ou nas salas de aula. Veja, o argumento contra a pessoa é então uma ferramenta de oratória, mas é classificada como falácia. Mas é usada? Sim, é usada. E funciona? Sim, funciona. Agora, nem tudo que funciona é correto. Eu não posso usar o mal para fazer o bem. Né? Os fins não justificam os meios, como Maquiavel quis trazer essa proposta. E que o mundo aceita até. Então, não pode ser usada para o bem. Pode ser usada para o bem? Bom, depende da sua percepção ética. Se achar que pode ser usada uma falácia para defender a fé, mas será que eu posso usar uma mentira para defender a verdade? O ponto é ético, é a questão ética, mas cada um pode ter a sua visão ética, e isso depende da sua moral adotada. Não será nosso objetivo discutir a ética e moral, há uma disciplina na Logos sobre isso, certo? Apenas devemos afirmar que nossa ética é cristã. E nossa moral é toda baseada na Bíblia. Portanto, sua ética tem que ser a ética que a Bíblia é ou tem, sendo ela o fundamento, pois nós, a igreja, afirmamos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. Voltamos ao argumento contra a pessoa. Mas antes, um termo precisa ser analisado. Falácia, né? O que é falácia? O que é? Você sabe? Conforme o dicionário, falácia é... O termo falácia deriva do verbo latino falere. Não é faleiro não, viu? Eu sou faleiro, mas não tem nada a ver com isso. O meu seria mais ligado a falar, né? Mas vamos lá. O termo falácia deriva do verbo latino falere, que significa enganar. Designa-se por falácia um raciocínio errado com aparência de verdadeiro. Perceba, a falácia parece ser verdadeira, mas ela é mentirosa. Ainda conforme o dicionário, na lógica e na retórica, uma falácia é um argumento logicamente incoerente, sem fundamento, inválido ou falho na tentativa de provar eficazmente o que alega. Argumentos que se destinam à persuasão podem parecer convincentes para grande parte do público, apesar de conterem falácias, mas não deixam de ser falsos por causa disso. Está aí o endereço de onde eu tenho tirado esses conceitos. Ainda dentro dessa proposta conceitual, reconhecer as falácias é por vezes difícil. Os argumentos falaciosos podem ter validade emocional, íntimo, psicológico, mas não validade lógica. É importante conhecer os tipos de falácia para evitar armadilhas lógicas na própria argumentação e para analisar a argumentação alheia. As falácias que são cometidas involuntariamente designam-se por paralogismo, e as que são produzidas de forma a confundir alguém numa discussão designam-se por sofisma. Então vejam, temos na falácia aquilo que chamamos de sofisma e aquilo que é paralogismo. Mas antes é importante destacar que toda falácia não é o argumentum ad hominem. O argumento contra a pessoa é apenas um tipo de falácia. Há outras falácias além do argumento contra a pessoa, mas nós estamos a tratar basicamente sobre o argumento contra a pessoa. Apesar de que agora nós chamamos a atenção a você que quer se tornar um apologeta,
que existe falácia e que a falácia é uma mentira, independente de ser um sofisma ou ser ou não, ou qualquer outro tipo que seja. O estudo da falácia é um tema à parte e não vamos aprofundar, mas merece a atenção dos alunos. Então, nós falamos sofisma e paralogismo. Então, esteja a estudar o que é sofisma ou paralogismo. Veja, eu vou dar só material para estudo. Sofisma ou sofismo, do grego antigo sofisma, né? Está aí em grego, deriva de sophistesai, fazer raciocínios capciosos. Em filosofia, um raciocínio ou falácia se chama uma refutação aparente, refutação sofística e também o silogismo aparente ou silogismo sofístico, mediante os quais se quer defender algo falso e confundir o contraditor. Sofisma não devemos confundir os sofismas com paralogismos. Os primeiros precedem de má fé e os segundos da ignorância. E isso é muito comum dentro, às vezes até de púlpitos, né, que falam sofismas, mas são mais paralogismos. Eles acham que não é erro, mas é um erro. O sofisma é então uma falácia premeditada, então aí é importante entender que sofisma é premeditado e paralogismo não é. É então a falácia premeditada construída para atingir o oponente, sabendo que o argumento tem o objetivo primeiro de atingir a pessoa, não a ideia. Já o paralogismo é outra coisa. Veja no Wikipédia. O paralogismo, do grego paralogismos, palavra composta do prefixo para, né? Expressão oposição ou desvio, e logismos, ou raciocínio, falso raciocínio. É um argumento ou raciocínio falaz, ou seja, falso, embora possa ter a forma de um silogismo e aparência de verdade. Paralogismo, para alguns, o paralogismo é um tipo de sofisma. Para outros, não é, pois entende que o sofisma é um raciocínio que simula estar de acordo com as regras da lógica, para a finalidade de produzir a ilusão da verdade e iludir o antagonista, enquanto o paralogismo é um raciocínio falso que se estabelece involuntariamente, não de má fé, isto é, não intencionalmente produzido para enganar. Nós estamos no campo aqui da filosofia estudando termos que são considerados dentro do que é chamado lógica. E veja, tem pessoas que usam de forma consciente. Inclusive advogados utilizam e até mesmo várias pessoas que são pessoas que fazem palestras podem utilizar. Infelizmente até os púlpitos podem utilizar porque nós sabemos que há pessoas na igreja que são mercenários, né? Ou que estão em um grande erro. Né? Aceitamos a ciência da filosofia como estudo do homem e da verdade. E assim como toda ciência humana, sabemos que a verdade está nela, a partir do que é verdade. Vamos então voltar ao argumentum ad hominem. Nós terminamos essa primeira parte, nessa segunda ava. Nós vamos ver a segunda parte, na apologética fraternal, nessa 2 dessa a próxima ava, que também estará dentro dessa aula, né, que é a aula 21. E eu queria terminar, mais uma vez, falando para vocês o que eu sempre gosto de dizer, né? Sejam felizes, mas façam alguém feliz. São meus votos, professor Marco Faleiro, eu que dou a apologética cristã, que é essa disciplina da Logos Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Esta é uma aula dupla, que é complementar, e você que é aluno precisa de ver toda ela, analisar e estudar. Você que não é aluno e está a ver porque está aberta ao público, né, fica para você conhecer a nossa filosofia, né? É uma filosofia institucional da Logos. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.